As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta terça-feira, nesse dia 24 de setembro de 2013. E olha, é bom demais saber que você está com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, preferência, obrigado pela fidelidade. Você que já estava nos dando aí a liderança de audiência no Rio de Janeiro e vai continuar, porque neste horário o debate também da nossa melodia, o mais ouvido, líder absoluto de audiência neste horário. Obrigado a você que nos dá então essa liderança e claro, nós estamos aguardando também a sua participação, sempre muito bem-vinda aqui com a gente. A sua participação ela é muito importante aqui no nosso debate, a sua opinião, a melodia gosta de interagir com você. Então fique à vontade para poder participar efetivamente aqui do nosso debate a partir de agora. Pesquisa do dia. Sobretudo, externando aí a sua opinião na nossa pesquisa do dia. Os jovens cristãos têm liberdade de fato para se abrirem com seus pais? Eles têm assunto, perguntas. Qual a sua opinião, hein? A sua opinião ela é muito importante. Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o tema também debatido a partir de agora com esse timaço aqui, ó. Pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu. O pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, do Ministério Filadélfia. O pastor Lacerda, da Igreja Batista Camarista Meyer. E também o pastor Paulo Marcos Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Vamos começar então o nosso debate orando. O pastor Roberto Inácio vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Querido Deus, te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade. Pedimos mais uma vez que o teu Espírito venha presidir sobre nós, trazendo-nos, Senhor, palavra de revelação, de sabedoria, para todos aqueles que buscam, Senhor, através das ondas da Rádio Melodia, receber uma palavra, Senhor, um conselho, uma ajuda. Toma-nos nas tuas mãos, abençoa a direção da rádio, teu filho que está nos conduzindo nesse debate. Se conosco, em nome de Jesus oramos. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate. O Debate Melodia nesta terça-feira, com esse timaço e esse tema aqui. Você, claro, participando efetivamente com a gente. Às quintas-feiras nós realizamos aqui um debate sobre família, né? O debate família. E a gente está sempre batendo praticamente na mesma tecla, que é a questão da falta de diálogo no seio da família, sobretudo nos últimos anos. E o tema de hoje passa exatamente por este viés e exatamente a partir deste ponto que nós queremos falar, do diálogo entre pais e filhos, não é? Como é que é isso, hein? Os jovens cristãos têm liberdade para se abrir com os pais, perguntar o que quiserem. Como é que é isso? Como é que nós estamos nesse sentido? Vamos então para o nosso tema. Pastor Paulo Marcos Cozendei, muito bom tê-lo conosco. Bom dia! Bom dia, meu caro pastor Liel. Bom dia, diretoria da rádio, aos ouvintes, aos companheiros aqui da mesa. E meu caro Eliel e ouvintes, isso... Eu não gosto de usar essa palavra, mas infelizmente fica relativo ao lar. Por que relativo ao lar? Porque tem famílias que ainda mantêm aquele sistema patriarcal que nós conhecemos bíblico, né? Em que a mãe continua em casa, sendo dona de casa, do lar, o pai sai para trabalhar. E nessas famílias ainda há um diálogo, normalmente dos filhos com a mãe. Normalmente é a mãe que vai dar as primeiras orientações, primeiras instruções, vai ter aquela conversa com quem namorar, o que ver, o que assistir, o que praticar. Mas em alguns lares em que as mães também têm saído para trabalhar, aí a coisa complicou de vez, não é? Porque aí já não é mais, não tem mais aquele diálogo, não tem mais aquela conversa, e quando o pai chega, já chega cansado, a mãe chega cansada também, e os filhos hoje na mídia, né, nos meios de comunicação, ligados aí, iPod, iPad, iPhone, internet, etc e tal, e já não tem muitos diálogos em algumas famílias. Então ainda nas famílias patriarcais, volto a falar,
ainda existe algum diálogo em relação à educação, à formação, ao caráter, mas em boa parte das famílias da igreja, infelizmente, não tem. Então, isso tem sido transferido para as igrejas que ainda tem também escola bíblica, que ainda tem união de jovens, que ainda tem curso de casados. As igrejas que também não têm isso, aí complica mais ainda. Então, algum tempo atrás, a gente teve uma informação que eu fiquei meio estarrecido, de uma jovem adolescente, ela tendo uma aula, né, de biologia, aí foi colocado algumas informações para ela, e ela chegou em casa e perguntou para a mãe a respeito de uma situação, e a mãe falou, vai na internet, procura na internet que você vai achar. Só que quando essa adolescente foi baixar na internet o assunto, aí veio um montão de coisas a reboque também. Entendeu? Então, esse cuidado também que muitos pais devem ter em relação a não perder tempo, acha que está perdendo tempo, que a internet tem informação para tudo. Então, eu creio nesse primeiro momento que depende do lar, depende da família. Ainda há famílias que ainda têm um diálogo com os filhos. Agora, dependendo da família, do corre-corre, do trabalho, das circunstâncias adversas, isso tem diminuído cada vez mais. Muito bem. Pastor Lacerda, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia, querido. Alegria nossa, pastor Eliel, e essa Rádio Melodia, que chega aonde nenhuma mais chega. Chega ao coração de cada ouvinte, amém, né? Amém. É uma alegria estar aqui. Eu concordo com o pastor Paulo César Conzedei, mas também eu percebo que depende muito dos pais. O diálogo dos pais é muito importante. Claro que os filhos têm suas próprias personalidades, que nós não podemos esquecer que cada filho é diferente um do outro. Eu sei muito bem porque eu tenho 3, né? E já criei alguns, estou criando uma de 2 anos e outra que é especial também. E mesmo a gente tratando os filhos da mesma forma, tem peculiaridades que os pais têm que estar atentos. Uns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos, uns guardam mais para si os seus problemas, outros expõem mais. Então, acho que depende muito dos pais. Não é tão fácil como parece, mas eu acho que, inclusive, precisamos resgatar o culto doméstico, que ajuda muito nesse diálogo. Porque o culto doméstico é uma oportunidade de reunir com a família em torno da palavra de Deus e colocar as dificuldades, os problemas, os sonhos de cada um e colocar diante de Deus e orarem. Muito bem. Pastor Roberto Inácio, que alegria tê-lo também aqui nesta terça-feira. Bom dia, querido. Bom dia, Eliel. Bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer estar por aqui. Já há um tempo que não podia vir. Verdade. E eu louvo a Deus por esse tema de hoje, né? Porque nós vimos aí a necessidade que existe desses jovens poderem encontrar nos pais um meio, um caminho, um porto seguro para poderem conversar acerca dos seus dilemas, problemas e dificuldades. Os dias de hoje são dias aflitivos em todos os aspectos. A gama de informação que chega na cabeça dos jovens hoje é uma coisa demasiadamente, podemos dizer, insuportável, porque é muita informação ao mesmo tempo. E esses jovens, de certo modo, estão confusos. E ninguém melhor que os pais para eles poderem obter segurança, firmeza. E feliz o pai cujo filho procura para buscar ajuda, para buscar auxílio, informação. Feliz o pai. Porque, como bem disse o nosso pastor Lacerda ainda há pouco, não é? E também pastor Paulo, a internet está aí, não é? E muitos conselhos estão por aí, e o pai que ainda tem um filho e uma filha que o procura para conversar, deve louvar a Deus, sabe? Louvar a Deus. Meu filho tem confiança em mim, minha filha confia em mim e me procura, porque a quem procurar informação à torta e à direita, tem por aí à vontade. Eu acho que nós precisamos resgatar isso hoje mais que nunca, e esse debate chega a tempo, e nós estamos aqui para, de alguma forma, contribuir em nome de Jesus. Muito bem. Pastor Walter Júnior, muito bom também, sempre tê-lo aqui no nosso debate. Bom dia, querido. Bom dia, Eliel, bom dia aos ouvintes da Melodia, os irmãos da mesa, a equipe aqui. E eu quero dizer sobre o tema que tem que ter liberdade para abordar conversas de todo gênero com os seus pais. Os filhos têm de ter essa liberdade. Eles devem acreditar nisso, tanto os pais quanto os filhos. Agora, o que eu vejo é o seguinte: existem pais que bloqueiam esse espaço porque se colocam acima do bem e do mal, né? O camarada se acha o bambambam, e ele é o fera que sabe tudo, ele critica tudo que o filho faz, tudo que o filho gosta, ele é o senhor da terra dentro de casa.
E eu gosto dessa cultura patriarcal. Tem gente que diz que eu sou machista, eu não sou machista, eu sou patriarcal. Eu gosto dessa cultura patriarcal. Eu acho que ela é a orientação. Se você que está ouvindo aí não gosta da Bíblia, não acha que a Bíblia é a palavra de Deus, fica à vontade. A sociedade suplica pelo retorno ao patriarcalismo. Do contrário, nós vamos para o buraco, como nós estamos indo aí com gosto, né? Escorregando aí com gosto. Então, existem pais que, em nome desse patriarcalismo, eles se acham acima do bem e do mal. Acho que o pai deve conversar com o filho, mostrar para ele, olha, você erra, eu também errei, da sua idade, eu também tive falhas, também tive dificuldades, e quando estou orientando, não estou orientando que sou melhor que você. Eu estou orientando porque eu já passei por onde você passou e já esbarrei onde você vai esbarrar, eu estou te poupando aqui. Então, acho que os pais bloqueiam quando se colocam acima do bem e do mal. Eu vejo na igreja alguns pais que a gente percebe que conversam com os filhos, que dão orientação aos filhos, que dão dica aos filhos. Esses filhos são sempre muito próximos deles, e é próximo assim, não é de fazer cena na igreja. Você vê que é aquele negócio de proximidade mesmo, estão juntos e a gente percebe isso. Por outro lado, existem filhos que não acreditam nos seus pais, porque eu acho que o pai é quadrado, é careta, é velho, é antigo, então o pai está até tentando chegar perto, mas não consegue porque o filho bloqueia. Respeitando o que Lacerda disse, que cada um tem uma personalidade. Eu tenho 2 filhas, cada uma é diferente da outra, e deixar bem claro aqui, para que não haja dúvida, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então, mas as personalidades são completamente diferentes, a gente tem que respeitar. Uma é mais aberta, outra é mais fechada, mas os filhos, muitas vezes, não querem conversar com o pai. Meu pai vai me dar o quê? Eu já estou fazendo pós-doutorado e meu pai fez Mobral. Não tem nada para me informar. Ele acredita mais na informação virtual ou no seu colega da mesma faixa etária do que no seu pai. Ou então o filho olha o pai como um banco, né? Também tem isso também. Só vai lá para pedir dinheiro. Pai, tem um dinheiro aí. Não, vai ter dinheiro. Então não quer abrir diálogo. Então eu acho que isso é um problema que é real, que vale muito a pena nos debruçar sobre ele hoje. Agora, a responsabilidade é de pai e filhos. Agora, eu acho que levemente cai mais sobre o pai, porque o pai não pode transferir a responsabilidade de educar o seu filho. A gente tem uma tendência hoje na sociedade brasileira que é transferir tudo para o Estado, transferir tudo para a instituição. Então, o pobre, eu estava lendo um livro ontem à noite que o camarada disse que o pobre a gente entrega para o Estado, né? Porque a gente não quer ir perto. Filho, a gente também não quer perto, então entrega para o Estado. Bota na escola integral, empurra para lá, aí se não está na escola integral, de tarde vai para o psicólogo, de tarde para o terapeuta e à noite no gabinete pastoral. A gente vai entregando o filho, distribuindo, porque a gente não quer proximidade. Cai um pouco mais sobre o pai, porque o pai não pode se furtar da responsabilidade de acompanhar a vida do filho, de observar o que está acontecendo, de indagá-lo. Se esse filho é fechado, indaga. E aí, como é que foi o seu dia? O que aconteceu hoje? Como é que tá? Como é que não tá? Você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Como é que é esse teu amigo que veio aqui? Quem é? Filho de quem? De onde ele vem? Estuda o quê? Tal. Você tem que indagar, tem que cercar. A mãe faz isso muito mais, mas eu vou aqui até fazer minha culpa. Cabe ao pai, homem, eu estou falando do macho alfa da casa. Ele também tem que acompanhar, ele não tem que jogar isso em cima da mulher e sobrecarregar a mulher, porque ele chega em casa de noite. Não, se eu chego em casa de noite, não quero saber, não. Não, você chega em casa de noite, mas sua mulher, se é modelo patriarcal, ficou em casa ralando o dia inteiro, então ela trabalhou junto com você, você também tem a responsabilidade, pelo menos à noite, enquanto dá intervalo lá do seu jornal, você abraça teu filho, pergunta como é que tá, como é que não tá, eu acho que o caminho é esse aí. Muito bem. O resultado parcial aqui da nossa pesquisa, olha aqui, os jovens cristãos têm liberdade para se abrir com os pais, 54% dizendo que sim, mas 46%, olha que loucura. Aqui é empate técnico mesmo, aqui praticamente, não é? 46% sendo de pessoas que vivenciam isso aqui. Daí a importância desse nosso tema, sobretudo o nosso debate nesta terça-feira. A Vânia Celeste de Jardim América dizendo, olha, tem uma vida muito agitada, trabalho fora, porém sou mãe de 4 filhos, que são os meus amigos, e conversamos sobre tudo, namoro, sexo, saúde, pois preciso passar confiança para eles em todo o tempo. Tenho conselho para eles. 12, 17, 18 e 19. Olha só, rapaz, te contar aí a idade perigosa aqui.
A Carla de Patos, da Paraíba, tá com a gente. Ô, Carla, obrigado aqui, parabenizando a programação, dizendo que descobriu a rádio, agora tá adorando aqui. Obrigado, Carla, um beijo pra você, tá? Ainda o pastor Eliseu, a mesma opinião, ele é de Brisamar, a mesma opinião do pastor Walter Júnior é a deles. É assim, o que tá faltando muita sabedoria e diálogo por parte dos pais evangélicos, pastores, porque muitos filhos de evangélicos estão fazendo vergonha aos pais evangélicos. Falta de ensino, amor e diálogo. Aqui o Ovídio Serra, da Barra da Tijuca, dizendo tem e também não tem, é complexo. Ele tem quando procura os pais para conversar, pedir orientação, não tem quando ele se fecha para os pais por achar que os pais são antiquados. Aliás, esse aqui que está concordando aqui exatamente com a opinião do pastor Walter Júnior, e por isso se baseia nos amigos, e é o choque de gerações que convém a igreja orientar. Pastor Paulo Marcos Cozendei. Olha, em algum momento vai pipocar no gabinete pastoral, né? Não tem como isso aí. Né? Porque quando os pais já não têm mais domínio no seu... E hoje, algum tempo na igreja, olha que negócio interessante. Crente é uma bênção. Não é? Aí chegavam as famílias assim na igreja, o pai, a mãe, a criancinha, né? Às vezes, quando vinha, eu percebi que a criancinha ficava meio... Quando me via, meio... Eu falei, uai, gente, o que está acontecendo? Aí depois, eu fazendo uma sondagem bem pequena, o pessoal fica ameaçando as crianças em casa. Ó, vou levar pro gabinete, vou falar pro pastor, não sei o quê. Então, o pastor na igreja virou um bicho papão dos adolescentes e das crianças. Porque os pais não conseguem orientar em casa e bota terror, vai falar com o pastor. Então, a partir desse momento, eu comecei a abraçar do quanto é criança, ficar junto, para quebrar esse negócio lá. Entendeu? Então, normalmente vai acabar pipocando o gabinete pastoral. Em que sentido? Que às vezes os pais se eximem da responsabilidade de educar, de orientar e empurra, quando não para o Estado, como o pastor Walter falou aqui, os crentes empurram para a igreja, para o professor de classe, para o líder de jovem, para o conselheiro, para o pastor. Então, hoje a gente tem sociedade, hoje, os jovens, principalmente as crianças que estão na formação de caráter, eles têm muitos tios. Tem tio para tudo quanto é lado e não tem pai. Tá? Não tem pai, não tem mãe. Porque quando vai sair de casa, tem o tio da condução. Tá? O tio da van. Aí o tio da van leva, quando chega no colégio, já tem a tia que vai receber na porta do colégio. E tem outra tia que vai servir lá, às vezes, o alimento. Tem a tia professora e tem tia não sei o quê. Então, as crianças hoje, o caráter é formado pelos tios e não pelos pais. Então, aquilo que ela vê no dia a dia da coleguinha, do colégio, etc. e tal, que ela está assimilando, porque também tem muitos pais, dentro do nosso meio evangélico aqui, que tem muitos tabus. Entendeu? Ainda tem muito tabu no nosso meio. Então, quando vai falar principalmente de sexo, a filha vai olhar para a mãe e a mãe não vai rolar esse negócio, não vai dar. Então, nem vai perguntar. Porque já tem aquele tabu pré-determinado e que não vai conseguir ter diálogo para conversar sobre relacionamento. Eliel, vou contar uma história aqui que é um negócio do outro mundo, bem rapidinho. Uma pessoa casou, tá? Crente, casou, adolescente, jovem, o pastor fez o casamento. Na noite de núpcia, pasmem, na noite de núpcia, a noiva, a mulher, fugiu, foi embora. Porque quando na noite de núpcia lá, quando o marido, né, tal, se preparou a coisa, a primeira vez que ela viu um homem nu foi na noite de núpcia, ela foi embora, fugiu para casa dela. Porque dentro da família, dentro da casa, não foi tratada essas questões de orientar, de procedimentos em todas as áreas. Então isso cabe também dentro das igrejas. As igrejas evangélicas estão cheias de tabus, porque não há diálogo, não há interação entre pai e filho nessas questões de namoro, sexo e casamento e muita coisa complicada no nosso meio. Muito bem, deixa eu pegar o gancho aqui da palavra do pastor Paulo, deixa eu abrir então aqui uma pesquisa urgente aqui, tá bom? Vai ser só assim, quero todas as telefonistas agora, você acompanha a gente, qual assunto, diretamente para você que é jovem agora, está online, pelo telefone, qual assunto que você não tem coragem de falar com seu pai? Vamos lá então? Qual assunto que você não tem? Você fala de tudo, mas quando chega nesse assim, você trava. Qual é? Qual o assunto? É o que é? Sexo? É questão de drogas? É o que? É o futuro? O que é? Tem coisa também que trava os jovens aqui e a gente vai falar exatamente sobre isso agora. Então, a pesquisa agora, a nossa pesquisa relâmpago, qual o assunto que você não consegue se abrir com seus pais? Porque isso é importante a gente buscar o foco, o X da questão, não, pastor Lacerda? Com certeza, porque eu percebo também, né, que além, os filhos têm alguma dificuldade em alguns momentos com os pais, né? Se a família não tem uma abertura para isso, certo? Mas também há uma preocupação excessiva por parte dos pais em certos pontos, como, por exemplo, ele ser bem-sucedido na sua carreira.
Os pais, às vezes, vieram de uma vida sofrida, que é algo normal na nossa sociedade. Então, a preocupação é excessiva e, às vezes, por amor, é por amor. Ele fica preocupando, meu filho, você tem que se preocupar com o seu futuro, você tem que estudar. E, às vezes, bloqueia o filho. Eu sei porque eu tenho meus jovens lá. E a semana, meu filho, por exemplo, estava com um problema. Eu estive analisando, deu um gastroenterite, né? Então, deve estar ouvindo o Shalom lá, está em casa, etc. E eu acho que a questão dele é emocional, né? Porque eu falei, rapaz, eu tenho que decidir a sua vida. Ou você segue o que você vai, ou então você faz uma outra faculdade, senão você fica marcando passo. E eu não sei como é que ele interpretou isso. Olha só, qual a dificuldade. A gente tem uma expectativa e quer o melhor para o filho, e às vezes ele não consegue também entender, ou, né, ter algum bloqueio nesse aspecto, que às vezes a gente precisa de ajuda também, até dos colegas, de outras pessoas. Porque nós não somos infalíveis, nós estávamos conversando isso. O pai não é o bambambam, não. O pai e a mãe já passaram por esses problemas. Uns com mais sofrimento, outros com menos, uns com os traumas, que às vezes repassam para os filhos, outros não. E isso influencia muito o que o filho, né, desde pequeno, ele vai observando. Ele vai vendo, nessa área aqui eu não posso conversar com meu pai não, que já vai dando bronca. Isso aqui eu não posso conversar com a minha mãe não, que ela briga comigo. Então é uma questão muito delicada e os pais precisam estar abertos a isso. Contudo, eu acho que o amor que vem de Deus, o amor demonstrado do pai para com o filho, do filho para com o pai, supera isso. Supera sim. Mas é preciso amor e sinceridade. Abrir, meu filho, me perdoa. Minha filha, olha, realmente eu fui aqui nesse ponto excessivo, porque senão nunca vai ter confiança. Muito bem. Aqui, nós estamos com a pesquisa Relâmpago agora, neste exato momento, online ou pelo telefone, tá bom? Você acessando aí melodia.com.br, você no Twitter, no twitter.com/Rádio Melodia, no Facebook, facebook.com/Melodia97 e no 33250097. Qual o assunto que você não consegue falar com seus pais, se abrir com seus pais e você tem dificuldade? Pode entrar aqui. A Gisele de Petrópolis, eu tenho uma conversa aberta com os meus pais. Falamos de tudo, mas o que acho que os pais têm medo de falar sobre sexo com os filhos. Tem vergonha ou medo. E aí é que pega, porque os filhos vão tentar descobrir isso através dos amigos e acaba acontecendo coisas ruins, hein, pastor Roberto Inácio? Essa é uma realidade que está sendo discutida, debatida aqui, e graças a Deus, por esses homens de Deus que temos aqui à mesa, cada um com a sua experiência de vida, de ministério. Mas esse fato aí, irmãos, é uma realidade em que muitas situações se esbarram diante de quê? Da falta de confiança e da falta de intimidade. Essa moça está dizendo, bom, tem um assunto que eu chego lá e esbarro, mas vamos ver. Ela hoje tem a idade de jovem. Aí a gente imagina o seguinte, nós pais, eu preciso conversar sobre isso com meu filho e com a minha filha, mas deixa ele crescer mais um pouco. Aí ele cresce mais um pouco. A gente, né, nós, falamos assim, não, ainda não está na hora de eu conversar sobre isso, deixa ele crescer mais um pouco. E aí ele vai crescendo e a gente nunca fala o que deve ser falado. A Bíblia diz, instrui o quê? O menino, a criança, não é? A gente fica sempre naquela expectativa de que, não é agora, não está no tempo. E esse tempo passa para nós e passa para eles também. E quando chega a hora da dificuldade, a gente perdeu aquela intimidade, aquela confiança e cria-se aquela expectativa, meu Deus, o que eu vou falar agora? O que eu vou dizer nessa hora? Não é? O que eu digo? Sabe? Então as pessoas precisam entender que tem que se começar cedo, o diálogo começa-se cedo, dentro de casa, sabe? Dando oportunidade aos filhos. Eu tenho um neto hoje de 4 anos, que agora, semana retrasada, meu genro falou que ele já começou a perguntar de onde que ele veio. Tem 4 anos. Não é? Como é que eu vim? Estava na barriga da mamãe, como é que é? Aí você diz, meu Deus, o que é isso? Como é que eu falo disso? 4 anos. Não, meu filho, quando você chegar com 14, eu vou te contar. Até os 14, o que ele já aprendeu por aí, o que ele já ouviu por aí, aí, meu amigo, terminou todo o diálogo. Pastor Walter Júnior. Eu acho que a questão... Eu vou até arriscar, eu não sei nada da pesquisa ainda Relâmpago, mas eu acho que vai dar sexualidade no primeiro tópico. Eu tô arriscando isso aí. E quero dizer por quê. Esse é um problema mais caro para as pessoas porque os pais ainda não resolveram o problema deles. Os pais não resolveram a neura deles. E a igreja complicou também a situação. É, muita coisa, muita coisa. Porque a questão do sexo hoje, sobretudo meio evangélico, é a questão da igreja. Foi o púlpito que impôs isso. Exatamente, com muito peso.
O pastor Roberto Nassi falou aqui com muita propriedade, não, quando tiver mais velho, eu falo. Só que depois que ele fica mais velho, não, agora já está mais velho, agora ele já sabe. E a gente fica nessa brincadeirazinha, mas na verdade a questão da sexualidade é um problema que, se você observar, a psicologia é um campo muito novo de conhecimento. Agora que a gente está abrindo a cabeça para entender isso aí, porque a gente tinha crente que achava que psicólogo era coisa do outro mundo, né? É um negócio esquisito. Até a teologia também era do diabo. Tinha um grupo aí, mas Vamos pula, né? Vamos lá. Pula. Mas é verdade. Eliel, presta atenção, filho. Os pais ainda não resolveram o seu problema com sexualidade. Ei, tem uma opção de casamento aí, gente com filho com 13, 14 anos aí, batendo cabeça mais feio com sexualidade. A gente é pastor aqui, eu sei que os colegas aqui pastoreiam, não é pastor de evento, não. São pastores, casais, não resolveram esse negócio. Como é que eu vou ensinar um negócio que eu não sei? Como é que eu vou ensinar um negócio que eu não resolvi na minha cabeça? Como é que eu vou ensinar para o meu filho um negócio que para mim ainda é um trauma? Nós vivemos numa sociedade traumática, traumatizada, em que a sexualidade é mal falada, ou quando não falada. Ou seja, a moça fugiu na noite de núpcias. Aí alguém vai ficar do outro lado. Ué, pastor, mas ela tem que ver um homem nu antes para resolver o problema? Não, irmão, não é isso que o Paulo está falando, não. O Paulo está dizendo que pai e mãe tem que orientar. Tem que dizer, minha filha, você vai casar mesmo, mas vou casar. Então o casamento é Y, X, W, Z, assado, ensopada, milanesa. O problema é que casa, faz um festão, gasta 50 mil, mas orientação não tem. Então, eu acho que vai dar na cabeça aí sexualidade, porque é o assunto mais maltratado na sociedade brasileira. A gente vive uma tendência de gaysismo hoje, que é um negócio absurdo. A igreja não sabe o que faz com isso. A igreja quer bater. Não, é direito do camarada ser gay. Agora, nós temos que orientar os nossos meninos na palavra. É isso que tem que acontecer. A sexualidade no casamento é um negócio mal... Não, isso pode, não pode, isso é pecado, isso não é pecado, é uma loucura. Aí, o encontro de casal vai resolver o problema. Brisa que resolve, mas não resolve nunca. Porque isso é um problema íntimo. Ninguém vai abrir isso aí. Os casais precisam ser tratados a per si. Cada caso é um caso. Por isso que eu acho que vai dar sexualidade na cabeça. Aqui, a Amanda participando aqui com a gente, né? Posso conversar com a minha mãe sobre tudo, mas com meu pai... não tem essa abertura. Olha só aqui. Porque é muito complicado essa questão que nós estamos discutindo aqui. Parece simples, fácil, mas não é. No dia a dia, isso aqui e traz traumas para a vida das pessoas que nós estamos falando aqui. A Milka Coutinho dizendo: eu ainda acho que existe repressão. Nem sempre os jovens podem contar com seus pais. O que pensam? Em relação às moças, então, existe o machismo. Será que existe mesmo esse machismo? Existe, pastor Paulo Marcos Cozendê, essa questão do machismo aí, aquela história dos prendam suas cabras que meus cabritos estão soltos, isso aqui é uma realidade que a gente usa assim um jargão, mas se a gente for analisar na prática, isso é uma verdade, não, pastor Paulo? Infelizmente isso é horrível no nosso meio, horrível, né? Mas acontece muito. Eu vejo que o X da questão, Eliel, é mais companheirismo, entendeu? Porque se não houver companheirismo, porque normalmente os pais, eles são... A herança que nós recebemos de uma cultura anterior era uma cultura muito repressora, até porque os pais foram que receberam os seus avós. Os avós não tinham diálogo com os filhos que nós tivemos, e às vezes acaba o pai reproduzindo isso hoje também. Então, aqui que é companheirismo. Porque às vezes, quando o filho ainda que ele experimenta, vamos supor lá, a juventude hoje está numa farra, numa festinha, vai lá e experimenta uma bebida alcoólica misturada alguma coisa lá. Tá? Ficou meio doidão, etc e tal. Vai chegar em casa, ele vai chegar escondidinho, vai dormir para esperar o dia de amanhã e nunca ele vai falar isso pro pai, porque vai achar que o pai vai dar uma nele, entendeu? Então, se ele tiver companheirismo, o que ele vai chegar? Ele vai ter o diálogo com o pai, não sabendo que o pai vai chegar e vai dar aquela corretivo nele. Entendeu? Porque quando os filhos fizerem alguma coisa errada, em vez de eles procurarem os pais, vão procurar o coleguinha lá do mundo que vai ensinar mais errado ainda. Então, o que está faltando hoje é companheirismo entre pais e filhos, não no sentido de ser repressor, mas no sentido de ser orientador. Olha, meu filho, igual o pastor Valdo aqui falou. O que acontece também, Léo? Muitas conversões têm acontecido hoje. Eu vejo outro lado também, que às vezes os pais e as mães fizeram um monte de besteira no decorrer da jornada. Aí se converteram, tem 2 anos de convertido. Aí o filho dele vai fazer, aí vai corrigir o filho fala, quem é você para me corrigir?
Eu vi tua vida toda. Bebeu, espancou a minha mãe, chegou aqui drogado, fez um monte de besteira. Você ainda não tem moral para me corrigir. Só que o pai, aí se trava. Peraí, não tem como corrigir, realmente fiz um monte de besteira. Então você que é pai, que é mãe, que vive isso, meu amigo, use a Bíblia. Chega, meu filho, olha, a palavra de Deus diz isso, eu não conhecia a palavra de Deus, por isso que eu fiz um monte de coisa errada. Então, se eu fiz coisa errada até conhecer Jesus, agora eu quero consertar isso. Então, eu já passei por isso, não entra nesse caminho, é furada. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, corrija e instrua na Bíblia. Porque se você for falar de você mesmo, teu filho não vai aceitar. Porque ele vai achar que você não tem moral para corrigir, porque você teve uma vida toda torta. Então, o que falta hoje é companheirismo, é o que diz aqui o texto. Olha que legal que eu abri aqui. Malaquias, capítulo 4, verso 6, diz o seguinte, que nos últimos dias viria a ideia do profeta Elias, né? E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que não venha a terra ser ferida com maldição. Então, aqui questão de família, tem que sentar, tem que conversar, tem que quebrar o tabu, os filhos têm que ser amigos dos pais, os pais têm que procurar ser amigo dos filhos, porque senão quem vai ensinar é o mundo, é a internet, é o colega de faculdade, é tudo e vai dar ensino errado, fora do padrão da Bíblia. E depois, querido, não adianta chorar. Muito bem. Deixa eu ir pro intervalo. A gente volta já na sequência do nosso debate. Na segunda parte, estamos com a pesquisa Relâmpago. Aqui, qual o assunto que você não consegue se abrir com seus pais? Aqui é a grande oportunidade para toda a juventude ouvindo a gente agora. E aí, qual é o grande problema? Você vem conversando, aquele negócio todo, como é que eu vou chegar, não vou chegar amanhã e tal, como é que é? Então pode participar com a gente, tá bom? Fique à vontade, tá todo mundo aqui só aguardando você. Estamos apresentando Debate Melodia. 11h35 de volta com o nosso debate. O Debate Melodia, a gente vai caminhar um pouquinho mais, a gente vai estar falando aqui sobre a nossa pesquisa Relâmpago. Eu quero o resultado já. É só para dar tempo aí de você poder participar com a gente. Estamos discutindo o tema, os jovens cristãos têm liberdade para se abrir com os pais? E uma outra pesquisa também, qual assunto que você não consegue se abrir com seus pais? Você pode participar aqui com a gente, estamos aguardando você no 33250097, você online, aí no site da nossa Melodia, melodia.com.br, você participando também através do Facebook, através do Twitter, fique à vontade, tá bom? O Alessandro Salles participando com a gente, ele é de Jardim Bangu, dizendo que o grande problema no meio evangélico é que assuntos como sexo, sexualidade e drogas, em regra, são tratados como tabu. Isso é abordado com uma reprovação implícita, criando uma reprovação preconceituosa desses assuntos, dificultando ainda mais a abordagem, porque tem dúvidas, principalmente os jovens. Pois é, obrigado pela participação. Alfredo Gonçalves, no debate muito esclarecedor, tira as dúvidas, está parabenizando aqui, Alfredo. Obrigado, tá, meu irmão? Ouvinte, 18 anos participando aqui online com a gente, dizendo que os meus pais nunca falaram sobre sexo comigo. Eles sempre fogem do assunto. 18 anos, aqui está o perigo. Aqui está o problema, 18 anos, porque implicitamente a sociedade, o pastor Lacerda, só se fala nisso, sobre todos os aspectos, e isso começa a criar dentro da pessoa, né, uma curiosidade. E a quem tem que falar exatamente sobre isso com segurança, não tem abertura. É isso aqui que trava, não é não, pastor Lacerda? Com certeza. E a situação é tão delicada, porque se ela tem dificuldade de falar isso com os pais, a quem ela vai recorrer? Hoje em dia tem a facilidade da internet que tem informações. A gente estava comentando isso aqui. É informação, né, torto e a direito, de tudo e qualquer área, certo e errado. Quem ela vai procurar? E se na igreja o pastor também não for um pastor que dá abertura para os jovens, não tiver um líder também de jovens que seja jovem, jovial pelo menos, aonde que ela vai procurar essa informação? Com os coleguinhas de maneira errada. Eu, quando era adolescente, eu me lembro de uma colega que brigou com os pais, porque na aula lá de biologia, ela aprendeu, né, o macho como é que era, a fêmea como é que era, o que fazia para ter bebê. E ela ficou brigada com os pais, porque ela foi perguntar, ué, como é que é isso aqui? A menina que foi explicar para ela, sabe como é que explicou, né? Da pior forma possível. Ela ficou uma semana brigada com os pais, porque fizeram aquilo para ela nascer. E aí? Por quê? A questão é justamente, olha só, mas eu ainda creio no amor e no perdão. Essa jovem, ela é esclarecida, né? É uma jovem que é serva do Senhor. Ela sabe que os pais delas têm um pouquinho mais de dificuldade. E por isso ela tem que agir com amor e compreender também que os problemas que os pais passavam, porque os pais deles também nunca conversaram e às vezes reprimiam. Por isso que eles são assim. Então acho que tem que procurar, ela também, procurar um diálogo com os pais nesse sentido. Com amor. E olha, a força do perdão é maravilhoso.
A força que o pai, quando vê que errou no passado e pede perdão ao filho agora, olha, transforma os corações e as barreiras. O amor e o perdão fazem a diferença. Por isso, minha jovem, né, trate seus pais com amor, né, e procure ajudá-los também. E agora, procure orientação com pessoas conscientes, que sejam servas de Deus e que tenham pelo menos diálogo com os jovens, né? E a palavra de Deus, ela é rica nisso. A palavra de Deus também te orienta. Tenha certeza disso. Um ouvinte participando aqui com a gente, aqui, pastor Roberto, tem dificuldade de falar sobre qualquer assunto com os meus pais. Principalmente com o meu pai. Ele é pastor, aconselha e compreende todos os jovens. Mas em casa temos muita dificuldade em conversar. Olha que isso aqui... Olha, está lotado. O sujeito na igreja, ele é o ouvido, ele é o mestre, ele orienta, mas em casa não tem essa abertura, hein, pastor Roberto Inácio? Porque ele não se preparou para isso. A grande verdade que nós temos visto, isso aí aponta, podemos dizer assim, de um iceberg, né? A grande realidade é que nós nos preparamos nos seminários, nas escolas, para pastorear. Aí você aprende a teologia, a exegese e tudo que é matéria ligada à área bíblica. E o que se tem nessa área aí de aconselhamento, de psicologia, de alguma coisa relacionada à família, é muito pouco. Pouquíssimo. É uma introdução ao assunto e olhe lá. Então cria-se no homem o quê? Naquele pastor, a expectativa de que ele vai cuidar da igreja. Então ele é formado para cuidar da igreja, quando ele deveria ser formado para cuidar da sua família. Porque em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a família, em terceiro lugar é a igreja. Aí ele incorre no erro de que Paulo disse a Timóteo: se você não cuida dos seus e principalmente dos da sua família, quer dizer, eu tenho que ter abertura e diálogo com os meus, porque a igreja não começa dentro de quatro paredes, ela começa na nossa casa. Então, se eu não tenho capacidade para conversar com meus filhos, meu Deus do céu. E o que acontece aí? Essa realidade que esse moço colocou. O pai é pastor de todo mundo, só não é pastor da sua própria casa, seus próprios filhos. Esse é um erro que muita gente está incorrendo nele aí, é um erro que está acontecendo aí demasiadamente, né, em que os filhos de pastores, não tendo confiança nos pais, vão procurar outros pastores. A mim já me sucedeu isso várias vezes. Não é? E por que você veio conversar comigo? Não, você sabe, né? Conversar com meu pai lá tem a cabeça dele, tem um jeitão dele, eu preciso conversar com você. Pela graça de Deus, misericórdia de Deus, eu não sou melhor que ninguém, mas eu converso qualquer assunto. Quer conversar, vamos conversar. Entendendo? Vamos bater papo, vamos ver. Sabe, onde é que o moço quer chegar, onde é que a moça quer chegar, vamos lá, vamos dar linha na pipa aí, vamos esgotar esse assunto, sabe? Esses meninos nossos, as meninas nossas, precisam de ajuda. Nós estamos discutindo esse assunto aqui, eu estou me lembrando de que a escola hoje, o próprio Ministério da Educação, está enviando para as escolas cartilhas, não é? Material sobre sexualidade. Tá? E estão colocando isso à luz de quê? Da psicologia, da sociologia e de tudo mais aí da pedagogia. Está mandando esse material. Tá? Estão informando, estão colocando diante deles isso aí. E nós pais, nós pastores, estamos longe dessa realidade. O meu livro é a Bíblia, e aí é a palavra de Deus, e a Bíblia diz assim, excelente, a Bíblia diz assim, e é assim mesmo que a Bíblia diz. Só que eu preciso estar preparado, como disse Pedro, para responder com mansidão acerca da esperança que é em nós. Porque essa esperança, ela é uma esperança futura, sim, mas envolve o nosso presente hoje, a realidade do nosso dia a dia, que todos nós precisamos estar cientes disso. Muito bem. Agora, 11h43, deixa eu trazer então o resultado aqui da nossa pesquisa. Não é? Qual assunto que você não tem coragem de falar com seus pais? Qual é o que gera o bloqueio? Sexo ficou em primeiro lugar, o pastor Walter Júnior já tinha antecipado aqui o resultado, mas em segundo lugar a questão das drogas. Os dois assuntos complicados demais, não, pastor Walter Júnior? Não, houve um ouvinte aí, não sei se você vai recuperar, talvez, ele falou que o problema maior é sexo e drogas. Aí ele falou assim, porque esses assuntos são tabus. Na hora que você falou isso aí, eu fiquei aqui com a cabeça girando e dizer o seguinte, a fala dele é perfeita.
são assuntos que são colocados naqueles assuntos proibidos. Só que é o seguinte, o fato de trazer esses assuntos à tona não vai mudar os conceitos bíblicos do assunto. Aí também tem que ver o outro lado, tem muito filho que não quer tratar com o pai e com a mãe sobre sexo e droga, porque ele já sabe que o pai e a mãe vai trabalhar com ele a partir de que princípio? Da Bíblia. Como aquilo que ele quer ouvir não atende, ele nem vai lá. Ele nem chega lá, porque não é todo pai e toda mãe que é fechadão assim, não. Não é todo pai e mãe que é complicado, não é todo pastor que é complicado, não. Vamos sentar e vamos conversar agora. Não, porque, pastor, o assunto de drogas é tabu, mas, dá um tapinha de vez em quando. Espera lá, desacelera. Não tem como negociar isso. Não, pastor, esse negócio de sexualidade é tabu, mas o senhor entende, né? Não, eu entendo. Agora, a Bíblia está lá. Então, qual é a abordagem que você vai fazer? Então, é o assunto mais complicado. Quando fala de sexualidade, eu já expliquei aqui. Na minha opinião, é porque o assunto é mal falado, é mal tratado. E é um assunto que, inclusive, os próprios pais têm dificuldade na sua própria vida conjugal. A gente está falando aqui de pastor, filho do pastor. Porque meu pai, sabe como é que é meu pai, né? É porque para o pastor é uma dificuldade. Eu vou fazer aqui a minha culpa com os pastores. É o único trabalho que o camarada coloca a família dele dentro. O cara que é milico, ele vai para o quartel, a família dele fica em casa. O cara que é açougueiro, a família dele fica em casa. O psicólogo, a família dele fica em casa. O engenheiro fica... Agora, na igreja, bota tudo junto. É um peso muito grande esse negócio. Para os filhos e para o próprio pastor. Isso é um problemão. E lá é o ambiente de trabalho dele. Então a gente precisa ter habilidade para tratar disso e o pastor precisa ser preparado. O pastor Roberto Inácio, com a experiência dele, o relator da mesa aqui hoje, está certíssimo. No seminário a gente não tem formação nenhuma com esse negócio, é muito pouco. Não é? Agora, eu acho que, por exemplo, sexualidade é maltratado. Droga é para ser evitado. Você não deve nem experimentar. Deve se afastar de quem está envolvido. E não é eu ser quadrado e careta, não. Não dá. Você pega hoje aí, eu tive contato há pouco dia com um menino envolvido em crack. 18 anos envolvido em crack, não tem como sair depois que entra. O garoto está morando debaixo da barraquinha aí na Avenida Brasil, o pai vai lá buscar, traz de volta, leva, ele some. É uma loucura. Então, tem muita gente que não quer tratar dos assuntos, por quê? Porque já sabe o que vai acontecer, qual é a orientação. O pai e a mãe vai sentar, conversar, vai dar orientação bíblica. Essa não me atende. Tem gente que não procura gabinete pastoral, por quê? Porque sabe lá... Eu digo, eu não sou terapeuta, não sou psicólogo, psicanalista, psiquiatra, eu não sou dessa área. Então, o papo comigo é o seguinte, abre a Bíblia, vamos ver o que a Bíblia diz e vamos bater papo, deixar rolar, como diz o pastor Roberto Inácio. Vamos deixar rolar, a partir da Bíblia. Se você, não, mas é porque eu aprendi, eu ouvi dizer, bom, então aí você caminhou para um outro lado, aí eu paro a minha conversa. Então, eu acho que a pesquisa, como eu já tinha antevido, sexo em primeiro lugar, droga é o tabu. Agora, esses assuntos vão ser sempre tratados à luz da Bíblia. E tem muita gente que não quer a orientação bíblica. E aí, pastor Paulo Marques Cozendei, é complicado, mas tem que falar. Não é? Tem que falar. Por que os pais também não aprendem sobre isso? Por que cria um bloqueio? Nós falamos aqui, porque esse debate hoje é uma sequência do debate terça-feira passada aqui. Questão dos conflitos de gerações. Por que o pai também não compra um livro e vai estudar sobre isso? Já que ele não aprendeu a ser pai, e não se aprende, não tem curso para ser pai, mas tem um monte de ferramenta para o sujeito aprender também. Ou não, pastor Paulo Marcos Cozendei? Liel, você tem bola de cristal? Não, né? Não. Não é de vinho, não, né? Que bom, graças a Deus. Justamente o que eu ia falar, você tirou palavras da minha boca. Se você ler no boletim aí, da igreja, no finalzinho aí, você vai ver lá no final, nós hoje já temos muitas ferramentas, graças a Deus, no meio evangélico. Entendeu? Na Igreja Batista Jardim América, por exemplo, você tem curso para casais, casados para sempre. Pais, tem um curso chamado Pais para Toda a Vida, que é tratado dos pais, para poder os pais tratarem dos filhos. Tem curso de noivos, entendeu? Tem um curso chamado Homem ao Máximo, para você ter a hombridade de caráter. Tem curso Mulher Única, tem vários cursos a respeito de família. Se você não tem, querido pastor, ou você que é da igreja, você que é membro, tá? Procura lá. A internet, Universidade da Família, vários cursos, ou MMB Brasil, vários cursos que vão tratar disso. Então,
cabe a nós o quê? Procurar recursos, ferramentas para sermos melhor do que nós éramos. Ainda que eu, como pastor, quando eu fiz esse curso de pais para toda a vida, eu achava que eu era um bom pai. Quando eu fiz o curso, eu falei, nossa, estou devendo muito aqui para os meus filhos. Entendeu? Então, são cursos também que vão o quê? Fazer com que a gente possa sair da inércia, da letargia, tá? do sentido de tratar a ferro e fogo tudo e voltar para os princípios daquilo que Deus tem nos dado hoje como ferramenta. E eu quero voltar um pouquinho aqui, Eliel, na questão de drogas. Tá? A questão de drogas na nossa igreja evangélica é problemática em uma área que muitas pessoas têm medo de citar. É álcool, droga oficializada. Tem muito crente, muito jovem crente enchendo o pote. Entendeu? E enchendo o pote. Adolescente vai para sé, enche o pote, entendeu? Porque o álcool é uma droga oficializada. O pessoal acha que é só crack, é cocaína, não é não. E começar dos pais também, que tem muitos pais que dentro de casa, tá? A Bíblia não está escrito, não é proibido beber, ele tem um vinhozinho lá, que ele toma em casa e tal, e começa a estimular o filho, e o filho vai ser alcoólatra depois. E essa questão, Paulo, que você está falando aí, é a questão do vício no geral. É vício. É que a gente, porque tem o vício da pornografia, que está dentro do lar evangélico, que a gente já abordou aqui. Tem o vício do cigarro, que é passado à mão, e a gente já abordou aqui. O problema todo é que a gente começa a fazer também a gente cria departamentos. Esse é o problema. Esse é o problema. De encarar o negócio. Então vou botar tudo, vamos colocar tudo. Porque a gente também começa a passar a mão e começa a vitimizar também a pessoa, o que também não pode. Uma coisa é estender a mão para dar ajuda a partir do momento que ela quer sair daquilo ali. Ou não? Ou a gente vai achar que nossa igreja não está livre de vícios? De todos os vícios, que todos eles são contrários à Bíblia. Acabou. A sociedade pós-moderna está tratando isso dentro do campo de problema e não de pecado. E quando a gente leva isso como problema, vai achar que ele precisa, né? Coitadinho dele, vai ser vitimizado, entrou nessa área. Que ele tem que ser tratado como pecado. E pecado tem que se arrepender e confessar e deixar. Porque senão ele vai continuar com aquilo ali e vamos ter no nosso meio hoje muitas igrejas cheias de pessoas doentes e enfermas, a partir dos seus líderes. Pois não, pastor Roberto Inácio. Uma palavra dentro desse assunto, Eliel. Você falou aí que os pais precisam procurar aprender sobre isso. Eu louvo a Deus que um tempo atrás alguém me ligou, até um obreiro, e ele estava com um problema muito sério com a filha. Passou para mim e eu disse assim, o que você tem feito? E ele disse, eu tenho procurado ler sobre o assunto, eu tenho pesquisado, eu estou buscando informação para poder ajudar a minha filha. Eu louvei aquele homem por essa atitude. Quer dizer, ele não sabia lidar com o problema, ele correu atrás. Ele foi buscar ajuda, ele foi buscar a solução, e esse é o caminho. Muito. E aí, se você quiser ensinar seu filho sobre drogas, toda tarde passa um monte de programa que só fala disso, só de violência. Só de ninguém que foi decapitado, foi metralhado. Você quer exemplo maior que esse? Pastor Lacerda, mas vem cá, meu filho, aqui. O resultado final de drogas é aquele ali, ó. É aquele ali, ó. Tá vendo aquele rapaz lá, caído, morto lá? Trazendo tristeza para os pais. Agora, que um dia desse eu vi uma cena horrorosa, um pai se debruçando, querendo levar o filho morto. Acabou de ser executado. Como é que é isso? Você quer exemplo maior de falar sobre drogas do que isso, pastor Lacerda? Claro, só abrir o jornal. Inclusive, a Polícia Militar tem um trabalho excelente, ProERD, de resistência às drogas, na 4ª série do ensino público. O policial vai às escolas, mais ou menos 4ª, 5ª série, o policial feminino ou não, preparado para isso, fazendo a prevenção, ensinando as crianças a não experimentarem a droga. E tem dado um resultado muito grande. Os pais também precisam fazer isso. Os pais precisam orientar. Tá vendo um jornal, vê uma situação dessa, tá vendo, meu filho? Olha lá, por que o pai nunca experimentou isso? Tá vendo qual é a consequência? Não precisa ter curiosidade, não, é só ver isso. É por isso que aproveita até para ensinar a Bíblia, é por isso que a Bíblia fala sobre isso. Eu acho que tem que ser amor, perdão, tanto os pais pedirem perdão pelos seus erros, né, mas amarem seus filhos, ensino e diálogo, não tem jeito. Muito bem, pastor Walter Júnior. O que o pastor Lacerda está falando é dinâmico, é didático. Você deve fazer a profilaxia. Então, ao invés do seu filho, você esperar seu filho ter problema com droga, você vai lá e mostra para ele, tá vendo isso aqui, filho? Aqui, estamos no jornal aqui, informalmente. Uhum. Aqui, ó, tá vendo a situação? E o que é isso, pai? Isso aqui, ó, isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é uma furada, hein? Não entra nisso aqui, não. Quando aparece na televisão aquelas cenas que você fica vexado diante da família,
de pornografia na televisão aberta aí, meio-dia, 2 horas da tarde. Aí teu filho fica lá olhando e diz, pois é, né, rapaz, que negócio chato, né, hein? Não, aproveita, entra, olha, esse negócio aí não é legal, rapaz, isso não é para essa hora, esse tipo de comportamento não é... Não, pai, não, isso não é legal, não. É o bom caminho de se orientar. Você tem um familiar lá, talvez, lamentavelmente, você foi numa festa, isso já aconteceu comigo, familiar tá lá, encheu a cara, bebo, doido, falando um monte de besteira, abraça, beija, baba você, aí no caminho a mãe, aqui, tá vendo lá, viu, teu tio, teu primo, olha lá, isso não é vida pra gente não, coisa chata, não é chato? É, mãe, é chato, pois é chato, a gente não deve nem experimentar, porque se depois que experimenta, ó, você fica nessa situação aí. Então, eu acho que o que o pastor Lacerda tá dizendo aqui é didático, é profilático. Antes do seu filho ter o problema, você vai lá e aborda com ele. Porque depois que ele tiver ouvindo o problema, você emocionalmente vai estar abalado, vai ter menos habilidade para tratar do assunto e procura, como o pastor Roberto Inácio falou, antes, vai aprendendo, procura a sua escola de pai. Vai dar teu jeito, se vira aí, compra livro. Você é engenheiro, você não compra livro lá para estudar o seu material? Você não compra o jornal para saber que o teu time está lá, aquela baba lá? Então você compra o material, procura saber e anda com o seu filho. Ele, quinta-feira passada eu levei minhas filhas para o Maracanã comigo. Também não vai só para a igreja, também não. Tem filho que não tem confiança em pai, porque o pai só quer levar para a igreja. Só leva para a igreja. Tudo bem que não foi uma vantagem muito grande, que meu time perdeu, enfim, passou um vexame lá. É. Mas em todo caso, levei, passei com ela, leva para algum lugar, vai dar um jeito, irmão. E eu quero dizer, a igreja tenta. A igreja tem encontro de casais, a igreja tenta ajudar com os cursos, a igreja tenta tudo, e tudo é válido. Agora, se dentro de casa não houver disposição dos pais a serem pais integralmente, a se comprometerem com o Senhor, nasceu. Agora a responsabilidade é minha. Senhor, me ajuda, porque agora eu tenho responsabilidade. Não vamos a lugar nenhum. E a questão, pastor Walter Júnior, também, só para a gente fechar aqui o nosso debate hoje, é a questão de que a gente acha que nunca vai acontecer na nossa casa. Esse é o problema. A gente espiritualiza, e aí a gente paga um preço, o povo evangélico paga um preço, nós estamos falando isso aqui agora, porque a gente acha que não vai acontecer. E aí os pais facilitam com televisão, que é um horror. É um horror. Os pais facilitam com uma série de coisas. Não, aqui o Senhor está guardando. Cuidado. Uma coisa é o Senhor guardar, outra coisa é você ensinar. Esse papel é prerrogativa dos pais. Eu acho que isso é importante falar aqui, pastor Walter Júnior. Eu estou dizendo aqui, eu não estou sendo original, a fala não é minha, eu estou me reportando ao que disse o pastor Lacerda. A gente tem que usar as ferramentas na hora adequada. Deus, você tá sábado, estou em casa, estou olhando o meu jornal. E vem cá, vou te mostrar um negócio aqui. Aqui. Isso aqui. Pai, que fulaninho lá na escola tá... Pois é, como é que é essa história? Conta pra mim. Tá assim. Pois é, isso não é legal, não. Às vezes dentro da família, lá tem um exemplo lá, esse exemplo não é legal pra você. Agora, o problema é que, como você bem disse, a gente fica naquela, né? Não, eu vou no quarto do meu filho toda noite quando ele tá dormindo, bota a mão na cabeça dele, oro por ele. Mas pode fazer isso. Deve continuar fazendo. Isso. Contudo, além disso, você deve chamá-lo, conversar com ele e dialogar. Sabe por quê? Porque eu conheço pai e mãe que bota a mão na cabeça do filho dormindo, o filho descambou. Conheço gente que nem crente é, mas o filho tá lá andando legal. Sabe por quê? Porque ele deu orientação. Quando a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, não está falando de salvação, está falando de prática de vida, de comportamento. Então a gente precisa ter maturidade e entender. Deus vai fazer o papel dele. Agora eu, pai, tenho que fazer o meu. Eu termino o debate de hoje com a participação de um ouvinte, que eu não vou lembrar o nome dele, mas na semana passada ele deu um show aqui. Ele disse, Léo, a gente sempre procura mostrar a Bíblia para os nossos filhos. A gente só se esquece de mostrar o mundo para eles. Aqui está o X da questão também. Aqui está um negócio para a gente refletir. A gente ensina a Bíblia, leva para a igreja, monta toda a questão espiritual. A gente só esquece de falar o mundo, mostrar o mundo, ensinar o mundo. É isso que foi falado aqui, em outras palavras, pelos nossos debatedores. Ponto final, gente. Que debate esse, hein? Daria para ir aqui até umas 3 da tarde. Por baixo, assim, para terminar, faltando muita coisa, né? Pois é. Quero agradecer a mesa de hoje pela participação com a gente. Pastor Lacerda, obrigado pela participação. Um beijo da Melodia a todos da Igreja Batista Camarista Meyer, pelos 44 anos, sendo luz ali naquele lugar. Que Deus abençoe muitíssimo, meu pastor querido. Estamos em festa, dia 27 é o nosso aniversário, estamos comemorando no domingo. Dia 27 tem uma jornada de oração. Se você ainda não agendou lá o horário para ficar orando, que é de 8 às 7h30 da noite,
né? Então você procura a Irmã Neide aí, que ela está posta para você ter um horário para orar no dia 27. No dia 29 temos o culto lá de aniversário da nossa igreja, você é o nosso convidado especial. E aproveito também para a reunião que nós teremos da União dos Evangélicos, da Polícia Militar, o EPEMERG. Nós estamos convocando para o dia 5 de outubro, que teremos a eleição da nova diretoria. Você que faz parte da EPEMERG, está ouvindo essa rádio, vamos participar da nossa reunião para eleger a nova diretoria e Deus assim continuar orientando para a evangelização e a salvação de vidas. Amém. Muito bem, um abraço ao nosso querido pastor Enoque Rafael, aquele abraço. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto para a glória de Deus. Estará pregando o pastor César de Andrade, da Igreja Batista, Ministério Favos de Mel e Jacarepaguá. Pastor Roberto Inácio, obrigado, grande irmão. Eu é que agradeço estar aqui, junto desses companheiros amados, abençoados, homens de Deus, e trazendo luz sobre esse assunto tão importante aí para o povo de Deus, para o povo em geral. E eu quero convidar o povo para estar conosco ali na nossa igreja, na freguesia, Assembleia de Deus Filadélfia, nos dias 5, 6 e 7 agora de outubro, 8 anos da igreja na freguesia, sábado, domingo e segunda. Vamos estar ali na presença de Deus, adorando ao Senhor. E todos são convidados e bem-vindos. Maravilha, obrigado, pastor Roberto Inácio. Agradecendo aqui a Luciane Severo, a Nathalie, a Geisa, a Lorena, nos ajudaram nesta manhã aqui no nosso programa, no Disqueme e também no nosso debate. Pastor Paulo Marques Cozendei, obrigado, querido. Olha, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, né? Aqui o debate é um aprendizado para tanto quem está lá do outro lado, como para quem está aqui também. Que os ouvintes acham que os pastores aqui sabem tudo, né? Querido, nós não sabemos nada, né? Nós só estamos na dependência da misericórdia do Senhor. A gente aprende bastante aqui também, serve para nós aqui. E eu quero mandar um abraço a toda a membresia da Igreja Batista Jardim América, um beijão na Selma, Diego e Vitor. E também na tua família, Eliel. Saudade lá do teu povo lá, viu? Obrigado. Um abração lá. Obrigado. Aline, Alana, Eline. E eu quero dizer para você que é jovem, você que é adolescente, querido, não se afaste, tá, do berço, do teu pai e da tua mãe. Tá? Por mais que o mundo possa prometer, seus amigos possam ser amigos, tá? O único que você vai poder contar de verdade pro resto da tua vida vai ser seu pai e a tua mãe. Então guarde isso. Muito bem, e aquela palavra, Paulo, que você falou, acho que é importante a gente ressaltar aqui no final do nosso debate, dos pais que cometeram atrocidades antes de se conhecer. Porque muita gente falou que eu estou vivendo exatamente isso. Então, o exemplo a ser utilizado, então, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu acho que isso é importante a gente ressaltar, então, aqui. Para você que se sente, assim, meio que ameaçado, né? Falando, poxa, como é que eu vou falar para meu filho, para minha filha? Eles vão falar, mas você também fez. Então, use a Bíblia Sagrada, a palavra, a inerrante palavra de Deus, tá bom? Obrigado, é bom ressaltar isso, é importante a sua participação, como sempre, sobretudo nesta frase aqui. Pastor Walter Ferreira Júnior, obrigado, irmão. Um abraço, Léo, um abraço aos ouvintes da Melodia. Eu quero deixar um abraço com a mãe de uma ovelha, do Diogo Nogueira, que está se preparando para o Ministério Pastoral. A irmã Elisamar é ouvinte da Melodia todos os dias. Mãe Elisamar, e aí fica o carinho, irmã Elisamar. O seu filho Diogo é um bom menino, viu? O menino vai para frente. Deus abençoe a irmã, a sua família, todos os seus. Eu quero registrar aqui, com gratidão, a recepção que eu tive em Aracaju, último final de semana. Beleza. A primeira igreja de Aracaju completou 100 anos, centenário da igreja. Preguei lá no sábado, a Piba, pastor Paulo Sérgio dos Santos, ao povo de Sergipe, um carinho muito grande e um beijo meu, uma alegria ter sido recebido por vocês e o privilégio que me concederam de fazer parte da festa do centenário da igreja. E deixar um abraço para Mesquita, que amanhã completa mais um ano. A capital da Baixada está fazendo aniversário e amanhã, literalmente, Mesquita vai parar. Um beijo, Eliel, para você. É a turma que está em Bangu, Rua dos Limadores, 866. Amanhã nós temos culto de oração e estudo bíblico às 20 horas, culto matutino às 8 da manhã e às 19 horas e 30 minutos você é o nosso convidado. Valeu, querido. Valeu, gente. Um grande abraço. Amanhã, então, de volta às 8 com o Disqueme, às 11 com o nosso debate e logo mais o nosso encontro aqui. Eu quero convidar você a estar com a gente no grande culto da Igreja Cristo em Casa, às 9h30 da noite, quando estaremos recebendo o pastor César de Andrade. Deus abençoe a todos. Edinho Lobo e Débora Lira. Partir agora no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.